Vou fazer que nem o Fahrenheit 9/11, lamber o cabelo, assim. Nossa. Aquilo é nojento. Conan é um personagem com você... Não, vou começar tudo de novo mesmo. O quê? Sim, eu apaguei o filme. Caralho! Fala aí, pessoal, ligado aqui no canal Bora Fazer um Curta, e hoje nós vamos voltar a falar sobre um tema que a gente quer falar mais por aqui, que é sobre quadrinhos. Hoje nós vamos trazer pra vocês um lançamento que a Mythos Editora trouxe já há algum tempo atrás, que é As Crônicas de Conan, volume 1. Já adianta aqui, se você gostar do vídeo, deixa aquele like aqui embaixo, comenta, compartilha, se inscreve no Bora Fazer um Curta, acesse os nossos parceiros Cabana Leitor, canal do Neutron, acesse o portal HQ HD, onde eu escrevo lá. Conan é um personagem criado pelo Robert E. Howard, rendeu vários contos clássicos muito bons, que eu já li alguns muito bons. Por volta de 1970, a Marvel ela recebia vários pedidos pra ela adaptar mais histórias fantásticas. E aí ela resolveu pegar o Conan aqui, pegou os textos do Robert E. Howard e deu pro Roy Thomas e trouxe o Barry Windsor Smith como ilustrador. Em 1970, a publicação mensal do Conan chegava, Conan the Barbarian. Esse encadernado aqui reúne os 8 primeiros volumes da revista mensal. A primeira coisa a ser destacada no universo do Robert E. Howard é propriamente o universo de fantasia que ele cria tão bem, com uma riqueza de detalhes que é impressionante. A história toda do Conan se passa na Era Iboriana, que é muito antes da história como nós conhecemos, que é como ela é descrita. A história ela é toda recheada de monstros, dragões, morcegos gigantes, espíritos de outras dimensões. Pode até existir uma mulher que se transforma num tigre a serviço de um certo vilão, que é um sacerdote, um mago, alguma coisa assim. É um universo fantástico tão bem construído, tão rico em detalhes, que ele acaba funcionando. Aqui a gente vê uma união perfeita de conceitos do mundo real com conceitos fantásticos, e essa mistura funciona muito bem. Não fica exageradamente fantasioso, você acredita nas maluquices e insanidades que são apresentadas aqui, sempre. É um mundo que, se não soa exatamente realista, ele jamais deixa de soar verossímil. Você sente aquele mundo. Todas as ameaças, todos os monstros, aquelas maluquices que quem gosta de fantasia já sabe como é que é. Toda a sociedade da época iboriana também é construída com uma riqueza de detalhes ímpar. Uma coisa que o roteiro sabe trabalhar muito bem é o culto das divindades e nas crenças que os soldados têm. O tempo todo a gente vê referências a deuses particulares e variados. Existem locais com nomes de reinos nórdicos como Asgard, Vanaheim. O Conan se refere o tempo todo a Kron, que é o deus que ele acredita que não se importa muito com o que está acontecendo aqui. Ele o tempo todo ameaça os inimigos de partirem para Aralhu, que é meio que o inferno. Existe todo um senso de crença, de convivência, que funciona para aquele mundo soe mais, digamos assim, tangível. Você acredita mais na mística daquele universo. Inclusive a história número 3, o Crepúsculo do Deus Cinzento, sabe trabalhar muito bem esse cruzamento entre as crenças e as ações dos homens, inclusive como os próprios deuses atuam entre eles. É uma história que desarma as expectativas muito bem por causa disso. Às vezes você até se sente jogando RPG ou lendo histórias de fantasias clássicas. O último conto do encadernado, que se chama Guardiões da Tumba, ele parece integrar uma side quest de uma aventura de RPG. Ou seja, a construção mítica daquele lugar é muito eficiente. O roteiro do Roy Thomas sabe adaptar muito bem os textos do Robert E. Howard e jamais abandona aquela escrita verborrágica, típica de literatura pulp que o E. Howard trabalhava bastante, mas ainda assim ele sabe encurtar aqueles textos para que eles não soem tão, digamos assim, longos, porque quadrinhos são um meio diferente, então você simplesmente trazer tudo que o Robert E. Howard escrevia em longas linhas, obviamente não ia funcionando. Inclusive o Roy Thomas ele consegue acrescentar uma certa agilidade, uma organicidade à narrativa. Em alguns momentos ele faz o ritmo fluir melhor aqui. Em alguns momentos o balão de narração, ele próprio, ele se complementa através daquilo que está acontecendo no quadro. Ainda na primeira história desse encadernado aqui, a gente vê o Conan deixando de lado um medo que vem da sua herança tradicional cultural da Ciméria, justamente para poder enfrentar certo perigo que são demônios de outra dimensão. Isso é muito interessante, demonstra a bravura do personagem. Na segunda história a gente também vê o Conan encorajando um grupo de escravos a criarem uma rebelião, uma revolução para se libertarem. Isso é muito interessante, o espírito do Conan é bacana. Inclusive, por trás de toda aquela truculência, daquela brutalidade do Conan, a gente também consegue encontrar uma certa piedade, uma certa serenidade no capítulo da Torre do Elefante, que é um clássico do Robert E. Howard, muitíssimo bem trabalhado aqui. É uma das histórias mais bonitas que eu lembro de ter lido do Conan. E não é por acaso que esse encadernado coloca a Torre do Elefante como grande chamariz aqui na capa, porque é uma história tão foda. Se você quiser começar a ler Conan, eu recomendo que você comece a ler por aí, porque você vai se viciar logo em seguida. Por fim, nós
nós temos as ilustrações do Barry Windsor Smith, que quem já conhece ele por Arma X sabe, o cara é um colosso, o cara é foda. E claro que um universo fantástico tão rico e tão detalhado teria que ser correspondido por ilustrações à altura. O mais impressionante na arte desse quadrinho aqui é que ela é atemporal. Se ela tivesse sido feita hoje em dia, ela seria tão foda quanto seria naquela época. Os cenários são cheios de detalhes que contribuem para que aquele universo fantástico soe mais instigante, e algumas das edificações até soam um pouquinho tecnológicas, mas não ao ponto de trair o universo, digamos, de época que a história se passa. E por fim nós temos as cores, que aí é uma coisa que divide um pouco opiniões, porque tem muita gente que prefere Conan em preto e branco, como saía na Espada Selvagem de Conan. Eu adoro Conan preto e branco, eu acho a arte em preto e branco muito boa também, mas eu também acho que aqui isso não tira o mérito das cores nessa edição aqui. Inclusive, alguns dos cenários eles se tornam ainda mais belos justamente por causa das cores. Como, por exemplo, o universo dos Homens-Feras, que é da segunda edição. Aqui e ali a gente até vê alguns comentários, digamos, sociais interessantes. A história da Torre do Elefante, ela critica a mania de superioridade do homem, que tende a agredir quem não precisa, escravizar e tal. A segunda história, ela enaltece o valor de você criar uma revolução, de você lutar pelos seus direitos, de você lutar contra a opressão de superiores seus. A primeira história, ela traz uma visão de futuro que, digamos assim, é encarada com certo pessimismo pelos personagens. Até. Por fim, nós concluímos a análise dessa edição fantástica que a Mitos lançou. Inclusive, parabéns pra Mito por todo o acabamento, capa dura, papel bom. Eu não encontrei nenhum erro de português aqui. O brilhantismo do material original foi preservado aqui. O meu único problema com essa edição, o único problema é realmente o preço, que tá lá pela casa dos R$90. E isso me deixou realmente muito, digamos assim, complexado com esse lançamento. Mas de resto, é perfeito. Mais uma vez, eu peço que vocês comentem aqui embaixo se vocês gostaram desse estilo de vídeo sobre quadrinhos e tal. Se bobear, a gente volta a comentar quadrinhos aqui no canal. É isso, pessoal. Um grande abraço e valeu! Você tá rindo do quê, seu porra? Como é que é? Olha aí! Caralho! Você é maluco, pô? Eu sou mesmo! Sou mesmo! Eu sou o Tom Hardy aqui. Caralho! Sou Bronson aqui.